Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Eduarda Menin e Rafaela Menin. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Paula Costa, nossa nutricionista da Menin Med Saúde e Bem-Estar, nossa nutricionista pessoal, amiga, mãe do Rafa. Paulinha, conta um pouquinho, fala um pouquinho mais sobre você pra gente. Oi, pessoal, eu sou a Paula, nutricionista da Menin Med, mãe do Rafael, e sou nutricionista da família. Por que da família? Eu acredito que a família, desenvolvendo bons hábitos juntos, muda tudo. É muito mais leve, é muito mais gostoso, a família toda consegue seguir, os resultados vêm junto. E quanto mais a gente consegue ver esses resultados, mais motivado a gente fica para seguir. Com certeza. Com eles. Agora conta pra gente, Paulo, que você não começou como nutricionista. Não. Sua primeira formação foi em quê? Minha primeira formação, sou administradora e pós-graduada em marketing. Porém, a área da saúde sempre foi uma coisa que me despertou muito interesse. Pausa aqui, que eu conheço Paula há muitos anos, desde a juventude, e realmente Paula sempre teve uma vontade muito grande de cuidar, fazer trabalho voluntário, né, Paulinha? Isso, eu sempre fiz trabalho voluntário, tem mais de 30 anos que eu faço trabalho voluntário, e eu acredito que a área da saúde como um todo nem seria um trabalho, e nem é um trabalho, é uma missão minha com Deus. Então, acho que tudo que você faz com tanto amor, com tanta vontade, do fundo da alma, tudo se torna muito mais leve, tudo se torna muito mais gostoso, e a gente consegue fazer disso uma excelência. E como que você chegou na nutrição? O que te levou para a nutrição? Bom, eu sempre gostei, né? Como eu acabei de falar, da área da saúde. Tentei medicina durante alguns anos. Passei em medicina, porém eu passei longe. Na época, meu pai estava adoentado, eu sou filha única, muito próxima dele. Falei, não quero ficar longe dele, principalmente, né, nesse finzinho de vida. Realmente, infelizmente, ele faleceu, mas eu estive perto dele até o último minuto. E aí segui na área que eu trabalhava com logística, adorava trabalhar, até hoje tenho muito contato com todo mundo da empresa, porém faltava, não era aquilo. Aquela chaminha ali do cuidar, isso, né, de estar próximo das pessoas. Ainda estava acesa. Ainda está totalmente acesa. Só que eu também sempre gostei muito dessa questão da alimentação saudável. Mesmo na empresa, eu nem fazia nutrição, eu sempre levava os bons hábitos. Gente, vamos fazer uma dieta? Eu nem sabia como que fazia dieta, até achava que estava fazendo uma coisa maravilhosa, mas lógico que só de mudar hábitos já ajudava, mas não era o que realmente é fazer uma dieta. Ao invés de levar aquele lanche, né, que todo mundo levava, de salgadinho, levava uma fruta, exatamente. Um hábito ou outro já ajuda, né? E aí a minha mãe foi falar, Paula, por que você não faz nutrição? Você gosta tanto dessa área, nutrição é uma área tão promissora, é uma área que muda tanto, né, a vida das pessoas. E aí eu parei para pensar, comecei a pesquisar, falei, olha, interessante. E aí, resolvi fazer vestibular, nem precisei de fazer vestibular, que eu consegui a obtenção de novo título, e fui para a UniBH fazer a nutrição. E me encontrei. Era isso, e é isso, e graças a Deus eu seguia o conselho da minha mãe. Sigam o conselho de suas mães. E isso é visível mesmo, né? Porque a Paula, realmente, a gente vê que ela é apaixonada pelo que ela faz. Eu falo isso muito com as minhas pacientes, né? Todas que eu encaminho para a Paula, mas em especial as tentantes. Né? E eu falo muito assim, a Paula, além de ter a questão técnica, né, do conhecimento e tudo, ela tem uma empatia muito grande. Ela realmente quer muito ajudar as mulheres a engravidar. E isso tem um motivo também, né, Paula? Conta pro pessoal aí que você já foi tentante, né? Fui tentante durante 6 anos. Jamais pensei que eu seria tão assim difícil, né, chegar a realizar o sonho da maternidade. Gente, eu amo cuidar. Eu cuido dos filhos das minhas amigas, eu cuido das minhas amigas, eu cuido dos pais das minhas amigas, eu cuido do desconhecido andando na rua. Eu vejo, às vezes eu vejo alguém querendo, sei lá, tem uma dificuldade para atravessar uma rua, já vai a Paula, não, peraí, agora eu não posso, eu tenho que ir lá ajudar a pessoa. Imagina, isso é totalmente maternal. E na hora que eu percebi que eu não estava conseguindo engravidar, aí que eu te liguei, né, Rafa?
E aí, teoricamente, os meus exames estavam normais. Não, tá tudo bem. Só que aí eu cheguei até a Rafa. A diferença, né, de procurar uma pessoa especialista. A Rafa falou, Paula, tá faltando alguns exames aqui que você não fez. E isso aí foi o diferencial. E também o balde de água fria. Não, você não está tudo bem como você achou que estaria. E aí, eu tive que viver um luto um tempo, não foi, Rafa? Eu falei, não, Rafa, acho que não é bem assim, não. É porque eu tomava anticoncepcional há muito tempo. Aí, o que você me falou? Que não tinha nada a ver, que já tinha muito tempo que você estava tentando engravidar. Pela idade, a gente já tinha que fazer um tratamento mais assertivo. No caso, o ideal para a sua situação era a fertilização in vitro. Mas isso é muito comum, né? Tem muitas essa pacientes... né? Exato, que é essa aceitação, é esse luto que você falou, né, Paulinha? Assim, de aceitar que para engravidar, talvez você vai ter que passar por um processo diferente daquilo que você estava imaginando, sonhando, né? E cada um vai ter esse tempo, né? Então, você falou, não, peraí, eu preciso de algum tempinho aqui para eu me organizar, exato, né? E aí você falou, você me mandou até para Procriar, na época a Rushton chamava Procriar, e aí eu comecei a pensar, clínica de infertilidade, meu Deus, eu sou infértil. Nossa, aquilo foi um E, na verdade, balde. esse termo, né, infértil, hoje, a gente sabe que não é assim, né? Hoje, os casais, eles passam por dificuldade para engravidar. Então, alguns casos, né, a palavra esterilidade, lembra disso? Antigamente, fulano é estéril, né? Era um peso muito grande. É muito pesado muito mesmo pesado. falar isso, porque corta totalmente o sonho e parece que aquela pessoa nunca vai conseguir alcançar aquilo, né? Só que hoje a gente fala de dificuldade para engravidar. Né? Então, vocês estão passando por uma dificuldade para engravidar. Para engravidar, vai ser preciso uma ajuda da ciência. Então, não quer dizer que esse casal nunca vai realizar o sonho de ser pai e mãe, né? Talvez eles vão precisar de uma ajudinha aqui. Que bom que existe a ciência para ajudar os casais a viverem isso, né? Mas, realmente, cada casal vai passar por um período, precisa entender isso, maturar essa ideia. Mas, para a Paula, né, foi fundamental ela ter esse entendimento, porque ela já estava numa idade que a gente não pode também ficar esperando muito tempo, né, Paulinha? E você me explicou isso, tempo é óvulo. Tempo é óvulo, exatamente. Então, depois de 35 anos, nós mulheres, a gente tende a ter uma perda muito mais acelerada da nossa reserva ovariana, né? Então, realmente, digerir isso é importante, né? E, ao mesmo tempo, pensando racionalmente, né? Tem que juntar a emoção com a razão ali. Opa, peraí, eu preciso de lidar com esse sentimento, ao mesmo tempo eu preciso entender que a biologia tá indo aí, e meus óvulos estão acabando, e eu preciso ir contra o tempo para falar, ao mesmo tempo, não pode esperar tanto também para tomar uma decisão do que fazer. Porque, beleza, você precisa do seu tempo, do luto, de digerir a situação, mas você precisa agir também. Seu tempo tem que ser rápido. Nesse momento, a gente precisa realmente correr contra o tempo. Mas conta pra gente, Paulinha, como que a nutrição entrou nesse seu processo de tentante e como que você aplica também a nutrição no dia a dia com as suas pacientes que estão tentando engravidar. Bom, então vamos lá. Aí, nesse processo todo, digeri, resolvi fazer a fertilização e fiz algumas fertilizações. Nisso eu já tinha me formado, já era nutricionista, e fiz, só que foram 6 fertilizações. Até a 4ª, todos foram negativos, pessoal. Então, não desanima. Não desanima. Nesse processo, a Rafa engravidou. Foi. Teve a Manu, exato. Depois engravidou de novo, teve a Tonton. E aí, muitas vezes, ela me encaminhou para o Dr. João. Exato. E o Dr. João também estendeu a mão, excepcional, maravilhoso, assim como a Rafa, excepcional, maravilhosa. E os dois foram juntos, a Rafa de um lado, o Dr. João de outro, me ajudando em todo o processo. Na 4ª fertilização, eu engravidei. Gente, que alegria. Foi. Nossa Senhora, engravidei de gêmeos. Pensa, não tinha nenhum, de repente tenho 2. Então, engravidei dos gêmeos. E aí, a gravidez não foi para frente. E só um parêntese. Em todo esse processo, no início, eu me revoltei, fiquei chateada, mas eu pensava assim, gente, não é à toa que isso está acontecendo. Tem um porquê. Uma pessoa que quer tanto ser mãe, acontecer isso. Então, fechei meus olhos e conversei com Deus. Eu lembro até que eu
eu comparei um pouco com a Paola Antonini, aquela influenciadora. Daqui, Que perdeu a perninha. Sou fã dela também. Tanto que aquela menina ajuda as pessoas Ela é que muito passam abençoada, por isso. muito iluminada. E eu falei, gente, ela veio às vezes para ajudar as pessoas a enfrentarem essa dificuldade delas. Será que eu também não vim com essa dificuldade para ajudar meu semelhante? Aí eu fico até emocionada. Não, eu arrepiei todinha aqui agora. E eu lembro que meu marido, o Cacá, ele tem um primo que é adotivo. E ele estava num período de muita revolta. E eu conversei com ele. Falei, e se você continuasse com a sua família? Às vezes não ia ser tão legal como foi com a sua mãe. Porque uma mãe que resolve adotar um filho, gente, ela tem o maior amor que um ser humano pode ter na vida. Quando você chegou no colo da sua mãe, você pode ter certeza que foi o ápice da felicidade do ser humano você ter chegado no colo da sua mãe. Quando você chegou na sua família, foi a maior alegria que pode ter, o maior amor que um ser humano pode receber. Você pode ter certeza. Isso fez ele enxergar as coisas de uma outra maneira. E eu falei, não é isso. Eu sei que eu vou ter meu filho. Eu não sei como. E eu também estava aberta para adoção. Isso era uma conversa que eu ainda estava tendo com meu marido, mas eu sabia que eu ia ser mãe. Não importa a maneira, eu ia ser mãe. E aí, conversei muito... pronto. Voltando, desculpa. E aí, segui com leveza. Os 6 primeiros meses dessa notícia foram mais dolorosos, mas... O que? Dos gêmeos? Não. Do início da fertilidade, de saber que eu ia fazer a fertilização e seguir leve. Por que eu falei isso? Aí teve a perda dos gêmeos. E aí foi outro baque. E aí me permiti, né, viver meu luto novamente, sentir, sofrer, chorar, mas também tive uma alegria, porque eu não consegui engravidar. Então, pelo menos eu pensei, opa, eu consigo engravidar. E teve outros percalços nesse caminho, né, Rafa? Sim. Que eu enfrentei de cabeça erguida. Às vezes caía um pouquinho, mas levantava logo em seguida, porque eu sabia que ia dar certo. E aí, perdi os gêmeos, fui um pouquinho no fundo do poço de novo, falei, sacode a poeira e vamos lá. Eu lembro que o Dr. João um dia falou assim, só não é mãe quem desiste. Então, vamos embora, não vou desistir. Aí fiz outra FIV, não deu certo, e aí fui para a 6ª FIV. Eu falei, só que lógico, gente, eu já tinha uma alimentação saudável, mas acaba, né, que tem ansiedade, tem eventos, e acaba que eu não estava seguindo assim, à risca como eu deveria seguir. E aí eu falei, não, essa eu vou fazer diferente. Eu vou seguir rigorosamente todos os passos para eu limpar meu corpo. Eu vou preparar o meu aquário da melhor maneira que eu puder. Consequentemente, ainda emagreci bem, ganhei massa muscular e fui para a 6ª fertilização e já está aí. Meu rapazinho com 2 anos e 2 meses, a maior alegria da nossa vida e graças a Deus a gente não desistiu e graças a Deus eu tive a melhor equipe que um ser humano pode ter. Não é propaganda, não é porque eu trabalho na Menimed. Quantas pessoas me falaram, Paula, vai para São Paulo. São Paulo sempre dá certo. Eu falei, não, eu não vou para São Paulo, sabe por quê? Eu tenho uma equipe que conhece todo o meu corpo. Sua história. Eu tenho uma equipe que conhece a minha história, que sabe o que dá e o que não dá. Mas, além disso, é o que eu falo para muitas pacientes que estão ainda nessa dúvida, onde que eu faço, por que eu faço, será que eu faço? E eu já vi a Rafaela falando isso. E não foi, ninguém me contou, eu vi. A ética que existe dentro da Menimed e da Huntington. Se é para ser fertilização, não tem o que fazer, é fertilização. Mas se não é, elas mesmas falam, vamos tentar mais um pouquinho, de uma forma natural? Então, assim, isso me deixava muito segura, sabe? Infelizmente, esse meio, a gente tem que ficar atento. E ali não. Ali eu sabia, tipo assim, aqui se for para ser, vai ser aqui, não vai ser em outro lugar. E vai ser porque eu estou num ambiente humanizado, eu estou num ambiente que todo mundo viveu comigo, cada passo, cada processo. Vibrou, chorou, ficou triste com as perdas. Então, assim, que bom também que eu tive essa sensatez de continuar ali
e foi tudo maravilhoso. E depois que eu engravidei, eu falei assim, ai, meu Deus do céu, agora eu tô órfã da Procriar. É porque a gente já começou a procriar. Pré-natal, né? Exato. Falei, agora, como que eu vou fazer? Mas muita paciente tem essa sensação, porque é um contato tão próximo, né? A gente se apega tanto também. E fala, mas agora eu não preciso mais vir aqui. Eu falo, não, só pra voltar agora, só pra buscar um irmãozinho, pra trazer o neném pra gente conhecer. Então, a clínica de infertilidade virou a clínica de afeto, de boas lembranças, de cuidado. A Rafa virou pedacinho de mãe do Rafael, a Duda, outra mãe que também ajudou a trazer o Rafa ao mundo. Eu adoro falar, a Rafa ajudou a colocar e a Duda ajudou a trazer ao mundo. Mesmo. Verdade. Além da gente ter essa questão, né, desse envolvimento afetivo, né, Paulinha, a gente tem um mesmo jeito de trabalhar com as pacientes, né? Então, isso é muito legal também, porque nós três aqui somos apaixonadas por mulheres e pela saúde, igual você falou. Mas, infelizmente, a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, alguns patrocinados de médicas, nutricionistas, que falam, você é acima de 40 anos, está com dificuldade para engravidar, compre meu protocolo alimentar, que eu vou te ajudar a rejuvenescer seus óvulos. Como que você vê isso, Paulinha, do seu ponto de vista aí nutricional? A nutrição rejuvenesce os óvulos, muda a reserva ovariana? Qual que é o papel da nutrição? Gente, desculpa o que eu vou falar, mas isso é cruel. Isso é muito triste. Sabe por quê? Sabe aquele luto que eu falei que eu estava vivendo? Vamos supor que você está com um parente muito querido, muito doente, e vem alguém e fala assim, ele vai curar tomando, sei lá, essa pílula aqui. Você compra todas as pílulas, você compra todo o chá, você compra o que for possível. E aí você fala, olha, graças a Deus, eu não vou precisar de passar por um processo tão doloroso. É só eu seguir esse protocolo e resolveu. É outra coisa que eu sempre falo. Gente, se for caso de fertilização, de inseminação, nem sei se ainda faz... Menos, né? Menos, né? Ou de algum outro tratamento que o médico especialista que vai saber Não adianta eu querer que ele coma qualquer coisa. Não vai resolver. Precisa de fertilização? Precisa. Faça. Não perca tempo. Tempo é óvulo. Porém, a nutrição vai ajudar nesse processo de fertilização. Não existe milagre nesse momento, gente. Infelizmente, isso também é cruel. A mulher tem prazo de validade. É feio, é pesado eu falar isso, mas é verdade. E assim, a gente sabe, né, que nós mulheres, a gente nasce com um estoque de óvulos. A gente vai gastando esses óvulos ao longo da vida. Então, a nossa fertilidade ela é ótima até os 30 anos. A partir dos 30 já começa a cair, depois dos 35 cai vertiginosamente. E após os 40, a maior chance é realmente de ter dificuldade para engravidar. Porque a gente já está com uma reserva menor. E eu falo muito no consultório, né, que os nossos óvulos, eles têm a nossa idade. Eles estão com a gente desde antes da gente nascer. Eles foram formados e estocados quando a gente estava dentro do útero da nossa mãe. Então, eles sofrem a ação do tempo igual a gente. Só que para o óvulo não tem tinta de cabelo, não tem botox, não tem creme anti-ruga, Ultraformer, não tem nada. Então, infelizmente, o maior preditor de qualidade de óvulo é a idade. Então, às vezes eu recebo pacientes de 44, 45 anos e que estão já há 2, 3 anos nesses protocolos alimentares que são super restritivos, acreditando que isso ali vai trazer uma chance maior de conseguir engravidar, quando, na verdade, o tempo está passando e a chance de conseguir essa gestação está só diminuindo. Não, o que eu acho muito triste é que nem você falou, é triste dizer, mas hoje em dia tem muita picaretagem, né? No meio da saúde, principalmente, está crescendo cada vez mais. E essas pessoas, elas pegam na dor. Exatamente. Né? Então, elas usam da dor, da maior dor da vida de alguém que tem ali um desejo profundo, no caso que a gente está falando, né? De ser mãe. E ela inventa alguma coisa muito doida, que não tem sentido nenhum, mas que a pessoa ela quer se agarrar em qualquer gota de esperança que ela vê na frente. Então, se ela vê realmente no Instagram, né, nas redes sociais também, o pessoal fala muito, vídeo, cada um... Rede social é terra de ninguém, né? Cada um fala o que quer. E, infelizmente, essas pessoas têm muitos seguidores, elas patrocinam posts, elas falam muito bem.
e as pessoas que estão passando ali por um processo de luto, de dor, Estão vulneráveis, estão né? muito vulneráveis. Então, elas acham aquilo ali e falam, eu vou tentar, né? E, infelizmente, não vai dar resultado no final. O que a gente sabe... perdeu tempo. Vai perder tempo. O que a gente sabe em relação à nutrição, né? E a gente conversou com a doutora Arabella, né, no último episódio, que é obstetra também lá da Menin-Med, sobre a teoria dos 1000 dias, né? Que conta como o período gestacional e os primeiros 2 anos de vida, né? Da criança, do bebê. E da importância disso. E no episódio a gente falou um pouquinho sobre a importância da nutrição, tanto no período pré-gestacional, quanto a micronutrientes, vitaminas, saúde de forma geral, né? Peso da mãe, doenças que pode evitar, o quanto que isso vai interferir não só na tentativa ali, na fertilização mesmo, né? No processo de gravidez, quanto na vida do bebê, principalmente nos 2 primeiros anos e para o resto da vida, né? Quando a gente muda a nossa alimentação, a gente não percebe mudanças no nosso corpo, a gente não fica mais bem disposta, dorme a gente melhor, tem mais energia, dorme melhor. As meninas são prova disso. É nítido a mudança. Às vezes, se a gente tem uma dor de cabeça constante, isso vai diminuindo. Às vezes, se a gente tem constipação, isso muda, a nossa pele melhora. Muda todo o corpo. Muda toda a fisiologia do corpo. A fisiologia não. Muda todo o funcionamento do corpo. E também muda a saúde reprodutiva. Também muda todos os órgãos reprodutores. Melhora. Regulariza, né? Os hormônios. Regulariza o hormônio, tudo. Então, com certeza, a mudança de hábito, a ingestão de micro e macronutrientes adequados, muda todo o funcionamento do corpo e as chances da tão sonhada gravidez aumentam de uma forma considerável. Os 1000 dias da criança. O que são os 1000 dias da criança? Desde o primeiro dia da concepção até os 2 aninhos de idade. Gente, isso muda a história da vida da pessoa até a fase adulta. A chance, às vezes, dela ter uma diabetes ou dela não ter uma diabetes, isso muda nesse período. Uhum. As chances dela ser obesa no futuro, isso muda. Além de uma série de doenças. Doenças cardiovasculares, isso. Risco de câncer, né? Exatamente. Gente, a gravidez é um período tão importante. É um período que você não está cuidando de você está cuidando da história de uma pessoa que você está gerando. Isso é muito sério. Exatamente, eu falo isso, que essa fase de tentante, né, essas consultas pré-concepcionais e a fase da gestação é uma oportunidade maravilhosa da gente reeducar hábitos, não só da gestante, mas da família. Exatamente. Porque isso vai ter um impacto completo ali dentro do nascimento e do desenvolvimento ali daquela criancinha, né? E igual você falou no início, né? A educação, essa reeducação, ela deve ser da família inteira. Então, é muito comum hoje, né, Paula, a gente vê nos consultórios os pais falando, nossa, meu filho come muito mal, não come legumes, tudo. Mas o que o pai e a mãe estão comendo? Né? Então, a criança aprende pelo exemplo. Se ela vê os pais comendo frutas, comendo alimentos saudáveis, ela vai se interessar por aquilo. Né? Você concorda? Concordo. Por exemplo, você deu um brinquedo, um chocalho para uma criança. E você está ali mexendo no controle remoto, pegando a chave do carro. Muitas vezes a criança prefere brincar com o que o pai está pegando do que com o brinquedinho dela. É o senso de pertencimento da criança. E de exemplo, maior exemplo também, exemplo. Né? Agora, como que você quer que seu filho coma brócolis, coma salada, coma arroz, feijão, a carninha, sendo que sempre você está ali com fast food. Ele está te vendo só comendo fast food, por que ele tem que ser diferente? Eu quero fazer igual meu papai, minha mamãe, meus avós. Por isso que eu cuido da família. Por isso a importância de cuidar da família. Esse olhar faz toda a diferença. Inclusive, a Paula faz um trabalho que eu amo acompanhar no Instagram. Eu sempre curto todos os stories, que eu acho a coisa mais fofa, que é essa questão da reeducação alimentar com as crianças, de fazer brincadeiras, né, com os alimentos, com os vegetais, com as frutas, para a criança ter aquele contato, né? Às vezes, em casa, ela não teve, inicialmente, o exemplo, né? E
acaba que não gosta de comer aquilo. E a Paulinha consegue, assim, reinventar tudo. E as crianças, no final dos stories, estão sempre provando os vegetais. Que acontece? Quando vocês compraram essa roupa que vocês estão, vocês experimentaram, vocês gostaram do tecido, caiu bem no corpo, a cor, combinou com o tom de pele, você ficou feliz. A alimentação, muitas vezes, na família, é uma situação de luta ou fuga. É um estresse absurdo. Então, a criança, às vezes, não lida bem com a comida porque o momento da alimentação é ruim. É estressante. O pai está nervoso, a mãe está com pressa, a criança não come. O que é esse projeto? A gente familiariza a criança com o alimento. O projeto chama Hoje Eu Vou Descobrir. A ideia era novos sabores, mas nem tem os sabores. Elas chegam lá, não é para experimentar. É brincar, pegar, sentir a textura. Às vezes eu faço uma maquiagem. Aí de beterraba, né? De beterraba, Pitaia. pitaia. Aí lambe, sente o gosto. Então, realmente, não é tão ruim assim. Então, antes de chegar no processo de experimentar, eu familiarizo e mostro que o momento de alimentação, o momento de estar junto com os alimentos, pode ser prazeroso, pode ser divertido. E aí é um trabalho de formiguinha. Mas dá certo. E é lindo. Não, os eu resultados são maravilhosos. Eu amo esse projeto, eu adoro acompanhar. E chega eles ranzinza de cara fechada, eu não vou fazer, eu não quero, eu não vou pegar. E no final... Às vezes são umas crianças maiores, um pouquinho, né, Paulinha? Às vezes de 8, 9 anos, que... Os pequenininhos é mais rápido o processo. Fácil, né? Imagina. Os maiorzinhos são... já estão acostumados. Não vão querer experimentar um brócolis se eles estão acostumados a comer, sei lá, macarrão todo dia. E é isso que eu falo. Gente, vamos ser realistas. O que é melhor? Comer uma maçã ou comer um brigadeiro? Não, com certeza. Lógico que vai ter gente que vai falar, eu amo maçã. Ok, mas 90%, 98%... É mais palatável, muito mais. Então, o que a gente não deve? Principalmente nesse inicinho. Incentivar o consumo de alimentos hiperpalatáveis. Porque depois, quando a gente colocar um alimento que não tem um paladar tão forte, a criança não vai mais sentir difícil, graça. né? Tem gente que às vezes fala, é frescura, não dá um docinho pra criança antes de 2 anos. Tadinha. Não é frescura. Tadinha é obesidade, é diabetes, doença, né? no futuro, Tadinho, né? exatamente. É difícil reeducar hábito de criança, né? Realmente tem que ter muito jeitinho ali, muita Paciência, imaginação, né? Lá em casa, as minhas filhas comem muito bem. Frutas, legumes, Antônio é um pouquinho menos. Mas agora eu tô no processo de reeducação do açúcar, né? Quem me segue lá na rede sabe que eu tô desde 4 de janeiro, 0 açúcar. E eu venho trabalhando isso com as minhas filhas, porque elas gostam bem de um doce, como toda criança, né? E eu tava até comentando isso hoje, né, Paula? Que os aniversários têm me assustado um pouco as festinhas infantis, porque antigamente a criança brincava, comia o que tinha de coisa salgada, aí só depois dos parabéns comia um docinho. E hoje as festas infantis têm aquelas mesas de balas, tem picolé. Então a criança chega lá e ela já vai direto para os doces, ela não tá mais nem comendo salgados. Então ela come o doce durante a festa, come o doce depois do parabéns, sai da festa com uma lembrancinha carregada de doce. Então eu tenho realmente tentado reeducar as minhas filhas, mas nesse contexto de sociedade que valoriza muito esses excessos, às vezes é difícil, né? Porque a criança é difícil dela entender também, Exato. né? O porquê que ela ainda não vai conseguir interpretar que aquilo faz mal lá pra frente, né? Pra gente Ela quer um prazer difícil. imediato, Pra né? gente, às vezes, a gente tem consciência, isso vai me fazer mal, isso vai me fazer bem a criança. E outra, ela tá Ela ali não na tem. festinha, todo mundo comendo, os amiguinhos todos se entupindo de doce. É muito mais difícil. O que deveria ser o certo, né, são as mães não abusarem desse tanto. A gente precisava rever essas né? questões das festas. Eu já tenho feito alguns combinados. Eu falo, ó, se tiver picolé, é tanto picolézinho para cada uma. Vai comer o salgado. Não vamos levar docinho para casa. Aquele negócio de levar, né? De pegar aquelas lembrancinhas que são bonitas e tudo, e levar para casa. Então, eu tenho feito alguns combinados. Às vezes comer em casa antes de ir pra festinha, porque aí já vai, pelo menos, almoçada, ali, alimentada. Mais saciado, isso. Porque é difícil. E lá em casa, por exemplo, a gente tem tentado modificar alguns paladares. Por exemplo, sorvete a gente não compra há muitos anos. A gente faz sorvete em casa com fruta, com banana, fruta congeladinha. Eu até fiz um projeto com as crianças.
A babá nova do Rafael Rivânia, um amor de pessoa, ela trouxe da casa dela uma máquina de fazer sorvete de fruta. legal. Gente, é perfeita. Sério? Você congela a fruta e vai, coloca põe dentro, lá? põe e fica super cremoso. Eu faço sabe? no processador mesmo. Também. Faço Excelente. com- Pode colocar leite em pó. Eu coloco O leite em pó, não é o isso. composto lácteo. O leite em pó mesmo, desnatado, eu uso, ou whey, que aí Aham, fica maravilhoso. um Ou os lanchinho dois, proteico. às vezes. E no processador, quanto mais tempo você bate, mais cremoso É. ele fica e cresce. Gente, Aquilo perfeito. fica uma delícia. Fica de manga, de mamão. Você já fez de mamão? Manga, mamão. Delicioso. A banana, eu sempre A coloco pra dar banana pra cremosidade. morango, Ah, amora, É, perfeito. mas, nossa, é muito bom. Fica Então, bem aos gostoso. poucos, tá vendo que a gente conseguiria, por exemplo, por que que uma festa de aniversário sempre tem só refrigerante e bebida alcoólica? Por que não oferecer outros tipos de bebida? Chá, gelados, né? Esses sucos de garrafinha ou de latinha, né, Paula? Esses sucos de uva são terríveis para a saúde, são, né? muito açúcar. Cheios de São. açúcar. Infelizmente. Baixa um aplicativo que chama Desrotulando. Nesse aplicativo, você olha o valor nutricional dos alimentos industrializados. Então, é bom, quando for escolher um suco, optar por dar uma olhadinha até para a festa mesmo. Porque já existe alguns que são interessantes. Às vezes dá uma opção Lógico um pouco melhor. que é melhor comer a fruta, mas eu estou falando de uma festinha de aniversário. Aham. Né? É, Não que dá vai pra- ser uma exceção ali, né? Também. É. Não é todo dia, É. toda hora que tem. Né? Exatamente. E no aniversário do Rafa, esse ano, né, gente. teve uma mesinha lá de coisas saudáveis, coisas saudáveis, né? é. Brownie saudável, um brigadeirinho É, de banana que eu cajuzinho. amei. É. Mas aí as crianças gostaram? Muitas sim, mas as que estão já com paladar mais Formados adocicado, pro Elas doce, acham né? diferente É. ali, né? Mas é só reeducar Isso que eu ia também. falar, né? é possível, Acostumar, né? A gente tinha que mudar um pouco essa questão aqui no Brasil de que todos os eventos têm que ser cercados de muita comida e muito doce. A Páscoa, por exemplo, já combinei com as minhas meninas, vai ser um ovo e depois vai ser um brinquedinho, quem O quiser projeto dar. a gente vai fazer com as crianças ovo de Páscoa saudável. Vou até Exato. colocar Legal. a receita. Porque ganha ovo É. de um tanto de gente, fica aquele É. tanto É de muito chocolate chocolate. em casa, É. de dias, né? É. E é difícil, assim, ficar limitando o tanto que vai É. comer, quando. É Então, difícil mesmo. a gente precisa realmente mudar os hábitos. Mas, voltando aqui para as tentantes, Paulinha, eu quero fazer uma pergunta. Ó, o que uma tentante não pode, de jeito nenhum, consumir? Ó, de jeito nenhum, é uma coisa muito rigorosa para tentante, tá? Porque a gente já sofre muitas emoções nesse processo. E eu vou até voltar rapidinho no tema para continuar com esse tema. Eu falo muito com minhas pacientes de acostumar as crianças com a comida afetiva saudável, porque muitas vezes a gente tem a comida afetiva não saudável. Exato. E às vezes a tentante está tão fragilizada que às vezes essa comida afetiva, que nem sempre é saudável, é um conforto. E às vezes já está se privando de tantas coisas que é importante, às vezes, gente, não é uma regra, é uma exceção. Nossa, hoje eu estou muito para baixo, está chegando a minha fertilização, eu acabei de descobrir que realmente eu vou precisar de fazer o tratamento. Foge um pouquinho. Mas o que é melhor a gente tentar evitar ao máximo, tá? Alimentos muito industrializados, condimentados, salsicha, miojo, suco de pozinho, refrigerante, maionese. São alimentos... Açúcar, gente, infelizmente, o que a Rafaela falou... Gente, olha o corpo da Rafaela no antes e depois que de vez em quando ela posta. Olha tudo, olha como um todo, olha o rosto, olha as pernas. Olha como que ela está desinchada. O açúcar inflama. Exato. muito. O Realmente açúcar inflama também o seu sistema reprodutor. Então, evitar sim, fazer uma limpeza do seu corpo. E bebida alcoólica? Bebida alcoólica, totalmente. Nosso corpo não está preparado para digerir a bebida alcoólica. Então, o ganho de massa muscular atrapalha, tudo atrapalha. Sono, Então, o que é sono, super importante tudo, nesse processo isso, também. com certeza. Então, se puder Quanto evitar menos, também, quanto melhor, menos, né? melhor. Bom, a Rafa foi para a área dela, perguntou das tentantes. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Da obstetrícia mesmo. E as gestantes, Paulinha, quem já conseguiu passar por esse processo? As gestantes é proibido. Aí é proibido mesmo. Álcool Primeiro, zero, álcool né? é zero. Por quê, gente? Vocês já repararam que quem não bebe, quando bebe um pouquinho, já fica mais alteradinho? Por quê?
o nosso corpo não tem enzimas para digerir a bebida alcoólica. Quando a pessoa já bebe com muita frequência, acaba que o corpo arruma alguma maneira, né, de digerir, já libera algumas enzimas que ajudam a digerir essa bebida. Agora, pensa um bebezinho que nem fígado tem formado para ajudar a digerir esse alimento, essa bebida. Então, assim, é zero. E hoje a gente sabe, né, realmente, que assim, não tem uma dosagem mínima que seja segura para evitar danos ao bebê, né? Não tem nenhum estudo, gente, que e nem vai ter. Nem vai ter. Porque ninguém dar álcool para testar, exatamente. É totalmente contra a ética, né, científica, fazer um teste desse. Então, sempre que as minhas pacientes perguntam, eu também falo, gente, é zero. E outra, falando de zero álcool, essas bebidas que são zero álcool, inclusive, tem algumas que têm um percentual mínimo, é mínimo, mas que tem. Então, eu sou bem radical nesse momento e eu falo para as minhas pacientes que é nada de álcool. Gente, é um período muito curto. Sabe? É para um bem maior. Né? É para um bem maior. Eu falo isso tanto. Tudo que acontece na gravidez vai determinar o resto da sua vida e daquela pessoa. Não, vale a pena a gente fazer o máximo de esforço, né? De dedicação que a gente puder. Não, e já chegou paciente para mim e falou assim, minha médica liberou. Eu falei, então sua médica não é nem Rafa, nem a Duda. E eu não vou liberar. Se a sua médica liberou, segue o que seu coração mandar. Para mim, é zero. Eu concordo. E é para as normativas. Se quiser, eu indico umas médicas que... Para as normativas médicas também, né, gente? Lembrando que a recomendação formal das sociedades médicas é zero álcool. E refrigerante, Paulinha? Refrigerante. Evitar ao máximo. O que mais é proibido? Só finalizar. Carne mal passada. Chás. Gente, chás, a maioria são abortivos. Se você quiser pegar um limão, lavar bem, abacaxi, a laranja, apenas a fruta na sua casa, deixar, né, ferventar ali e tomar, ok. Mas os chás de frutas, por exemplo, de caixinha, geralmente tem hibisco ou outros componentes que são abortivos. E então, muitos têm cafeína também, né? Vamos lembrar, o chá preto, chá mate, chá verde, né? Exatamente. Que aí passa a quantidade de cafeína diária recomendada, né? Agora, chá de camomila, pode? Aí eu evito o chá, Rafa. Tem gente que aceita, eu prefiro evitar. Ótimo. Eu evito. Outra coisa, comida japonesa. Vamos de polêmica. Esse é polêmico. Gente, por que para mim também é não? Existe uma bactéria no salmão que chama Anisakis. Não é o momento da gestante pegar uma infecção alimentar, intestinal. Não é o momento. A gestante não pode tomar muitos remédios. Vai ser tudo muito mais intenso. Também, né? Tem a desidratação. Então, vamos seguir aquela custa nada evitar, linha. Vamos evitar, é temporário. Eu lembro que eu salivava de vontade de comer japonês na gravidez do Rafa. Gente, o Rafa nasceu. O Cacá falou assim, eu vou só em casa pegar uma roupa. Não lembro o que ele foi. E voltou com a bandejinha de japonês. Gente, foi tão delicioso comer aquele japonês. E eu falei, eu fiz tudo que eu podia fazer para o meu filho. Agora, muita gente acha que essa questão do japonês é por causa de toxoplasmose. Só por causa disso. Mas não é, gente. Vamos lembrar que a toxoplasmose, ela não é transmitida pelo peixe do japonês. Ela é transmitida pelos ovinhos, né, do toxoplasma, que vem principalmente das fezes dos gatos, que contaminam alimentos. Então, por isso, frutas, verduras, vegetais que são ingeridos crus precisam ser muito bem higienizados. E as carnes vermelhas sanitizados, bem passadas, né? Eu geralmente oriento as minhas pacientes que elas falam, mas eu confio muito naquele restaurante. É isso que eu ia falar. Mas, gente, não, você confia, mas você não viu o processo. Sabe por quê? Entendeu? Eu só vou comer se for um restaurante confiável. O restaurante pegou todos os salmões e fez um teste para ver se está contaminado? Não fez, gente. Não dá para saber. Não tem como decidir. E salada também. Você não sabe como foi o processo de higienização. Às vezes o restaurante vai lavar ali, bem feito, tudo, mas que para uma gestante, micro coisinha ali que possa estar contaminado, que passou despercebido, descuidado. Esse caso do toxoplasmose, eu tenho um caso engraçado. Engraçado agora, né, gente? Mas na época não foi, não, tadinho. Um casal tentante, fizeram uma viagem para o Nordeste.
ela toxoplasmose susceptível, sabia dessa questão de não poder comer salada, alimentos, né, mal higienizados, mas ela estava com muita vontade de comer uma salada, ela foi no melhor restaurante da cidade, falou, não, eu vou no melhor restaurante para poder comer uma saladinha e tal. E isso ela já estava em preparo de endométrio para a gente poder fazer a transferência de embrião. Nossa. Quando ela foi comer a salada, tinha uma larvinha. E aí, quando ela me contou, eu falei, olha, não tem como, a gente não vai poder transferir, porque se tinha uma larvinha, não foi bem higienizado, então eu não tenho segurança em relação à toxoplasmose. Então, a gente teve que suspender aquele ciclo, esperar um mês, fazer os exames de novo, para poder prosseguir. Não, então, olha a frustração do casal naquele momento de ansiedade. Né? E ela foi super certinha, ela falou, nossa, também. doutora Rafa, eu fui pra praia, na praia, fiquei super certinha, mas me deu muita vontade, eu fui no melhor restaurante, perguntei qual que é o melhor restaurante da cidade. Então, eu falo isso muito também, a gente não sabe, né, realmente como que são essas questões. Até gelo fora de casa, eu falo para os pacientes evitarem, que a gente não sabe de onde vem aquele gelo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, gente. São 9 meses que a gestante vai ter que tomar alguns cuidados mesmo. Vai passar vontade de comer algumas coisas, não vai poder. Mas depois que vai vale a pena, né? Vale. Nossa, é por um bem muito maior, né? Muito maior. Exato. E quando chega, você fala, que bom, a consciência tá limpa, eu fiz tudo como manda o figurino. Que eu podia, né? Exatamente. E essa consulta, gente, olha o tanto que ela é importante. Você fazer uma consulta pré-concepcional com a nutricionista, né? Não só com a obstetra, com o ginecologista, mas também com a nutricionista, para ela já ir orientando essas questões alimentares antes mesmo de engravidar. E é importante, lá na Menimed, a gente tem um pacote de pré-natal que é justamente voltado para as pacientes serem acolhidas em várias áreas, né, durante a sua gestação. E eu falo muito da importância da nutrição, porque a demanda também vai mudando ao longo da gravidez, né, Paula? Assim, no início, a paciente às vezes está com mais enjoo, não está conseguindo comer muita coisa. Depois, o segundo trimestre, às vezes tem mais fome. O final, o útero já está muito grande, né? Tem mais desconfortos. Isso. Então, fala um pouquinho sobre essa importância aí do acompanhamento ao longo da gravidez e dessas diferentes necessidades da gestante. Toda a gestação, a gente faz os cálculos dos macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e o lipídio. E, durante toda a gestação, todos os micronutrientes são importantes. Mas, determinadas fases, existem micronutrientes que são mais importantes do que em outras fases. Por exemplo, no desenvolvimento ósseo, o cálcio. No desenvolvimento cerebral, as fontes de gordura boa, né? O ômega 3, os alimentos, fontes de gordura boa. No final, muitas gestantes ou têm, né, esse desconforto, a azia, ou então, às vezes, o apetite aumenta. Né? Então, eu já coloco alimentos mais que dão mais saciedade. Ajudam mais na saciedade. E essa questão do período, né, antes da gestação, o que acontece? A gestante é indicado ela engravidar cerca de 1 quilo por mês. Se a gestante já começa obesa ou com sobrepeso, aí a recomendação vai ser meio quilo por mês. Por quê? A gente não pode fazer com que a gestante emagreça. Né? A gestante ela tem que engordar até o fim da gestação. Então, quando a gente começa a gestação com peso adequado, durante a gestação vai ser muito mais tranquilo. A gestante vai poder engordar o 1 quilo e pouquinho por mês, ao invés... Porque, por exemplo, às vezes a paciente já começa com sobrepeso, ela já está com a alimentação mais desregulada, às vezes o apetite já está mais elevado, aí ela só vai poder engordar meio quilo. Aí fica mais difícil, né? Porque vai ter que restringir mais a alimentar e de uma forma mais bruta, né? Exatamente. Mais abrupta também. Então, é isso mesmo. Então, o ideal é a paciente já ir, você sabe que quer engravidar daqui a 1 ano. Né? Então, nesse 1 ano, já começa a se preparar. Exatamente. Já procura os profissionais adequados, né? É um tempo suficiente, porque realmente reeducar hábito, na grande maioria das vezes, é um processo, né? Não é tão rápido assim para algumas. Exatamente. Mas na gravidez, às vezes, a paciente não tem escolha. Por exemplo, ela está com diabetes gestacional. Ela não tem escolha, ela precisa readequar. Concorda? E se ela começa já com peso adequado, eutrófica, ela não vai ter o risco de desenvolver ou diminui bem o risco de desenvolver uma diabetes. Mas se ela já tem hábitos alimentares saudáveis, já não tem tanto costume de comer doce e açúcar, vai ser muito mais fácil para ela de lidar com aquela situação,
né, do que aquela pessoa que tem o paladar extremamente doce ali, né? Eu trabalho muito com as tentantes da Rafa, né, que tem dificuldade de engravidar. Então, essas eu já consigo encaminhar para fertilização com alimentação Já melhor. melhor. Melhor Mas a diferença. paciente que casou e já ou não casou, ou resolveu, né, que vai engravidar de uma forma natural, acho também imprescindível marcar a consulta, agendar a consulta antes de antes de engravidar. Não, e com certeza, eu mesma, por exemplo, quando eu né, engravidei das meninas, sendo médica, sabendo direitinho como é essa questão da gravidez, como adequar a alimentação, achava que estava sabendo tudo, né? E engordei 20 quilos. Tá 20 vendo? quilos. Eu senti uma fome que, Tá assim, vendo? eu nunca senti na minha Você não vida. estava comendo da maneira correta. Eu fiz antes de engravidar da Manuela, por minha conta própria, que hoje eu vejo, né, Paula, que não foi adequado, mas eu fiz uma dieta mais restritiva, porque eu estava acima do peso, então eu fiz uma dieta low carb, emagreci 5 quilos. E aí, na gravidez da Manu, eu senti uma fome, uma necessidade, era comida. Dava 10h30 da manhã no consultório, eu tinha vontade de comer comida, arroz, feijão, e era uma fome, parecia que abria um buraco no meu estômago, e a fome me dava enjoo. Então, era uma coisa meio esquisita, assim, né? E aí, realmente, eu acho que eu fiz um efeito rebote ali também, né? E engordei muito. E isso foi muito difícil, até porque eu tive 2 gestações bem próximas, né? A diferença das duas é 1 ano e 11 meses, né? Quando a Antonella nasceu, a Manu tinha 1 ano e 11, então eu praticamente emendei uma gravidez na outra. E das duas eu engordei muito, assim. Eu fiz tudo o contrário do que deveria ser, né? E eu tive depois muita dificuldade. Daí que eu compartilho lá, né, no Instagram, porque depois da segunda filha, eu que sempre tinha pesado 58 quilos na vida, ao longo, né, de toda praticamente a minha vida, eu fui parar nos 70 e não estava conseguindo sair desses 70. E aí foi preciso toda uma reeducação. Por isso eu falo muito, eu me uso como exemplo para as gestantes e tentantes. Falei, ó, vá na nutricionista. E vá antes. Exatamente. Não faz nada da sua cabeça, uma dieta Exatamente. restritiva da sua cabeça, porque pode ser um tiro pela culatra. E fazer dieta não é comer carne com salada. Exatamente. Fazer dieta é comer certo. É o arroz, o feijão, a carne, os vegetais. Não, jamais. Muitas pessoas perguntam. Pergunta não, me avisa. Estou fazendo dieta, eu estou comendo carne com salada. Não, gente. Tá fazendo é comer errado. a quantidade certa Exato. para o seu corpo. E não é a dieta da Do sua outro, irmã, né? da sua vizinha. Aquela da que já fica blogueira, pronta ali, né, na da gaveta e tira. Não, Então, é a consulta da calculada Paula, pra realmente, eu falo, gente, é muito minuciosa, porque ela pergunta tudo. Que horas você acorda, o que você costuma comer, que horas Seus você hábitos, como foi treina. seu sono. Como é seu... Ela vai encaixar tudo, até se tem alguma comida que a gente, né, gosta ou muito. se não gosta. Aí ela vai tentar adequar de uma maneira que fique mais saudável. E a Paulinha é zero radical, né? Zero, Ela coloca, zero. assim, alimentos que a gente gosta, E aí, né? comida do dia a dia. Ela me fez voltar Comida a de comer arroz e verdade, feijão. exatamente. Muita Depois gente de tem anos. medo, né, de comer arroz e Não, feijão. coma arroz com feijão. E é uma Botar a delícia. quantidade certinha. É a quantidade certa. E o que mais, Paulinha, assim, pra quem tá agora com filho pequeno, conta pra gente aí, que vai começar a introdução alimentar. Pode dar chá? Pode Não. dar fruta antes de 6 meses? Não. Como que é? Porque a Ó. gente vê muito isso, infelizmente, ainda, né? Gente, o principal alimento, se possível for, é o leite materno. O leite materno não precisa de água, não precisa de chá. O leite materno é uma coisa tão preciosa. Até hoje eu amamento, gente. Já estou começando, né, a pensar no desmame, mas a indicação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria é até os 2 anos. Isso. E pelo menos até os 6 Pelo meses. menos até os 6 exclusivo, meses. né, Paulinha? E não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nada. Vamos supor, se for à noite, o meu corpo produz mais melatonina. Se o meu filho está precisando de mais proteína, o meu corpo produz mais proteína. Se ele está precisando de mais gordura, o meu corpo produz mais gordura. É perfeito, né? É perfeito, é maravilhoso. Eu sou encantada com a amamentação. Começou a introdução alimentar. Quando que começa? Aos 6 meses e com sinal de prontidão. O que é o sinal de... Quais são os sinais de prontidão? Senta, sem que seja necessário segurá-lo com equilíbrio. Consegue sustentar o pescocinho.
leva a mãozinha à boca e tem curiosidade pelos alimentos, né, que ele vê. Sinais de prontidão, ok. O que é indicado? O BLW. Será que isso não é uma modinha? Não, BLW é maravilhoso. Explica para as pessoas o que é BLW. Vou explicar. E o que acontece com isso? Até a fase adulta, isso também faz diferença. O que é? São pedaços de alimentos que a criança pega, né? Até os 8, 9 meses, são filetes compridos, e que, quando você amassa com esses 2 dedos, o polegar e o indicador, ele amassa. Então, não tem perigo de engasgo. Não é duro, né? Não é duro. Por exemplo, um pepino. O pepino é mais duro. Uma maçã. A maçã é mais dura. Aí é raspadinho. Agora, uma manga. Uma batata cozidinha. Um abacate, a banana. Isso tudo, corta em filetes e deixa no cadeirão. A criança pega e leva até a boca. Por que isso faz diferença? A textura, a familiarização com o alimento, mas também não vou ser a nutricionista sonhadora, que tudo tem que ser como manda o figurino da blogueira do Instagram. Tem dia que não vai dar, você está com pressa, você tem que trabalhar, a criança está arrumando aquela confusão, você vai receber uma visita, você precisa de sair, tá comida no chão inteiro, você vai dar a comidinha, você dando na boca. É normal. No dia que der para fazer o BLW, faça. Pode. No dia que não der, tá tudo bem. Só que não bata a comida sempre no liquidificador. É pedacinhos. A criança, a gengivinha dela já é durinha, ela consegue mastigar. Então, conseguiu espremer com os dedos? Pode dar que a criança come. Pedacinho minúsculo de carne moída, arroz, feijão, pode dar. No BLW, pode fazer bolinho de feijão, bolinho de arroz, se quiser dar o arroz no BLW. Deu branco o que eu ia falar. E lembrando aqui, Paula, o tempero. Como é que é o tempero da criança Até de 1 ano? 1 ano, não usa sal. Pode usar cebola, pode usar alho, pode usar ervas, né? Manjericão, orégano, pode usar. Dá um saborzinho mesmo. Agora, o sal, não. E o açúcar, só depois de 2 anos, o Rafa ainda nem tem açúcar. Quanto mais tempo, né? Tem açúcar, melhor. Exatamente. Gente, que bate-papo gostoso. Nossa, foi muito bom, Paulinha. Bom. Adorei. Por mim, a gente ficava aqui, porque eu adoro esse assunto de nutrição também, né? Realmente, a gente é o que a gente tem come. Um pazinho grande, a bunda também. Gosto super bastante. Principalmente ligado a essa área do esporte. Do esporte, super. Mandem perguntas pra gente, quem sabe a gente consegue marcar mais um episódio com a Paula. Isso aí. Paulinha, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fala pro pessoal aí também o seu Instagram, pro pessoal te seguir meu Instagram é @paula.nutricão, tá? Tem várias dicas lá, receitinhas. Rafael. Isso mesmo. Então, e vocês fiquem ligados pros próximos episódios, que ainda vem muita coisa boa por aí. Até o próximo, gente. Até o próximo, tchau.